pessoal. Como hoje teve aula do Centro de Mídia e vocês não entraram para assistir a aula junto com alguns dos seus colegas, eu vou ter que gravar um videozinho explicando, tá? O material de hoje, ele é o material da página 175, que nós estávamos falando de algoritmo dançante, tá? Uma mistura de passos. Na semana passada, mostrei para vocês como é que um computador pensa para transformar o material dele no que a gente vê em vários trabalhos. Hoje eu estava até comentando com um colega de vocês, o Christian, como é que a evolução do computador ela mudou muito. Que há mais ou menos uns 40, sei lá, 50 anos, eu falo 40 porque eu ainda cheguei nos anos 80, passava ainda alguns filmes, algumas séries que tinha monstros e ficou esquecido no tempo. E esses dias eu assistindo uma série, acho que era Ultraman, Ultra Seven, na Rede Brasil, que eu parei, nossa, quanto tempo, eu era criança, eu morria de medo, eu assistia e não conseguia dormir de noite, bobinha que só. E aí eu olhando, eu falei, nossa, os monstros eram feitos de papelão, de papel de saco de papel, e eu morria de medo daquilo. E aí eu fui olhar a evolução das coisas agora. Fizeram uma nova série e a gente vê o quanto o computador, ele mudou a situação. Fizeram monstros assim terríveis mesmo de verdade hoje, né? Mas hoje a gente vai fazer um trabalhinho bem simples mostrando como o computador pensaria se fosse para fazer uma atividade dançante. Só que nós vamos fazer manualmente, pensando como seria um computador fazendo um arquivo onde um robô pudesse dançar, porque está aqui, ó, programação de robô dançante. Então, nós vamos pensar e fazer como se fosse um robô, ok? Então, desde a semana passada, a gente viu que existem 3 passos para pensar como um computador. Vocês podem olhar depois na página 177, que eles fazem primeiro a decomposição, depois o reconhecimento de padrões e a abstração, que a gente viu, já tem no caderno de vocês da semana passada. Então, eu vou mostrar para vocês um jeito simples de pensar como se fosse um computador. Que primeiro ele faz a decomposição, é como se ele fosse pegar primeiro um esqueleto, né? Então, eu fiz aqui, peguei um papel, um bloquinho e fiz. Geralmente é o desenho mais fácil, pessoal. E eu fiz isso de propósito. Eu não sou boa desenhista também não, mas aqui vai ter um propósito para fazer esse bonequinho assim, tá? Geralmente eu colocaria como o esqueleto de um robozinho. Ó, feito a base dos pontinhos, né? Das varetinhas, como disse o Christian. E aí, tá aqui, ele tá sem movimento. E aí, como que o computador pensaria para colocar movimento neles? Eu pensei assim, no primeiro movimento que eu faria, pensei numa dança, porque eu também sou ótima dançarina ao contrário, né? Aí eu falei, vamos dar os primeiros movimentos. Aí eu fiz o primeiro movimento. Estiquei a perninha para um lado e um bracinho e o mesmo braço para a direção. Então, tan, fica imaginando o sonzinho, tan, 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 né? Aí já fiz o segundo movimento. Deixa eu puxar aqui direitinho. Meu segundo movimento, eu levantei mais o braço. Aí já começou, ó, os movimentinhos. Aqui já estiquei os 2 braços. Uhul! E, pensou que tinha mais movimento, né? Pois é. Então, essa vai ser a primeira atividade de vocês. Eu vou dividir essa atividade em três vezes. A primeira é você fazer pelo menos 10 movimentos no caderno de vocês, tá? Vocês vão pegar um caderno e fazer esses 10 movimentos. Olha, se eu fosse fazer de assim, ó, como é que ficaria? É que o meu não dá. Segurando o celular não dá, mas vocês podem fazer também. Você pode fazer no bloquinho ou no caderno de desenho, tá? Perto das bordinhas assim, que você vai vendo de trás para frente, você vai ver os movimentos de dança, tá? Essa é a primeira parte, que nós chamamos de decomposição.
Aí depois vem a outra parte chamando de reconhecimento dos padrões. Como assim? Como eu vou reconhecer a dança, professora? Simples. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu celular, vai gravar esses movimentos que você fez aqui, só que você vai filmar você fazendo esses movimentos que você fez aqui, para ver se dá algum ritmo, alguma dancinha. Porque primeiro você tem que pensar na dança para depois fazer os movimentos do bonequinho. Depois você, como ser humano, vai lá e experimenta fazer os benditos movimentos, tá? Então, você vai pegar um papel e fazer no mínimo 10 movimentos, do qual você vai transformar ele numa dança. Aí você vai se filmar dançando para ver se os movimentos ficam iguais, ok? Agora vem a parte mais legal, a terceira parte. A terceira parte é aquela em que o computador faz a abstração, ou seja, ele já pensa no geral, já viu que os movimentos foram legais, funcionou. Aí você vai pensar, que tá o esqueleto do nosso robô. E aí, deixa eu abrir a caneta aqui, só um instante. Aí você vai imaginar, nossa, como eu fecharia o corpo de um robô, do meu robozinho, de forma que ele não perdesse os movimentos. A primeira ideia que veio na minha cabeça, que tem, se você for olhar na internet, tem muita gente que aproveita aqueles rolinhos de papel higiênico para fazer algumas atividades. Aí você imagina o rolinho de papel higiênico colocado aqui como vestimenta, tá, do seu robô. Então, um rolinho aqui nessa haste, um rolinho nessa, outro rolinho aqui. Aí viria opa, desenho muito bem, tá vendo, gente? Outro rolinho aqui e outro rolinho aqui. Já começaria a parecer um robozinho? Né? Essa aqui foi a primeira ideia que me veio à mente. E aí, o amigo de vocês, da sala, o colega, o Christian, falou, e a cabecinha poderia ser feito de tampinha de garrafa PET. Perfeito, ótimo! Então, essa terceira parte é você pensar no material onde você possa revestir o seu robozinho de forma que ele não perca movimento. E o legal seria que se essas hastes do meio aqui, ela fosse... A minha ideia foi colocar cordão ou até peças de elástico mesmo, e no final aqui vocês colocariam perto deles botões, sei lá, vamos utilizar as ideias aí, ok? E aí, e aí a gente teve a ideia que vem na cabeça de vocês, e a gente fez na sala de aula hoje. Será que o corpinho, que materiais mais poderíamos usar para fazer o corpinho de um robozinho dançante? Aí algumas pessoas colocaram, só tinha o Christian e eu, né? A ideia poderia fazer com material tipo papelão, caixinha de leite, próprias tampinhas de PET, você vai colocando uma por cima da outra, aqui ele não vai perder o movimento, tá? Então, a terceira parte do nosso robozinho, a programação do robozinho dançante seria essa, você preencher o corpinho, colocar o seu robozinho para funcionar, né? Utilizaria a cabeça, as hastes e fecharia o corpo dele com o tipo de material que você tivesse em casa, onde ele pudesse formular um robô, do qual você pudesse movimentar ele e ele pudesse fazer esses movimentos.